Com a palavra o senador Álvaro Dias. Senhor presidente, senhor Rodrigo Janot, procurador-geral da República, a fotografia do Brasil hoje tem duas faces. Uma delas de indignação plena da população diante dos grandes escândalos de corrupção. E a outra de esperança em relação ao futuro, em razão da valorização de instituições essenciais ao Estado de Direito Democrático, sendo uma delas o Ministério Público, bem representado por Vossa Excelência, a quem dirijo inicialmente cumprimentos pela forma competente com que estabelece esse enfrentamento num momento complexo e nervoso da relação entre os três poderes, em razão da investigação Lava Jato e as suas consequências. Uma das preocupações dessa casa deve ser o aprimoramento da legislação. Na sua primeira sabatina, indaguei sobre o foro especial de prerrogativa de função nos casos de crime comum. Um projeto de emenda constitucional foi apresentado, tramitou, avançou, e diante de dois editoriais de dois grandes jornais do país, houve um recuo da casa. Com a nova experiência, essa rica experiência proporcionada por esta operação que investiga esse escândalo descomunal de corrupção, nós gostaríamos de saber de Vossa Excelência a opinião sobre como deve se comportar agora o Congresso Nacional, aprovando a extinção do foro especial, já que para muitos é sinônimo de impunidade. Como diz o ex-ministro Joaquim Barbosa, isso é uma excrescência brasileira, que não existe na maioria das democracias. Ele ilustrava dizendo, nos Estados Unidos, o presidente Bill Clinton foi indiciado e respondeu diante de um juiz de primeira instância. Nesse contexto, eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência depois dessa experiência em curso, em razão de políticos investigados na Operação Lava Jato. O senador Ferraz fez referência à lei anticorrupção e eu volto a ela, lembrando que um dos incisos, o primeiro, estabelece ser necessário que a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. E diante desse comando legal, qual a legalidade da Controladoria Geral da União, CGU, celebrar acordo de leniência no âmbito do Poder Executivo com mais de uma empresa nesse caso de corrupção que dilapidou o patrimônio da Petrobras? A lei anticorrupção estabelece que o acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Nesse caso, não seria o Tribunal de Contas da União e não o CGU o órgão competente para estabelecer o efetivo dano que deve ser reparado? Outra indagação, senhor procurador. Recentemente, durante o debate promovido pela Associação dos Procuradores da República, com os 4 candidatos ao cargo de Procurador-Geral da República, Vossa Excelência classificou os desvios da Petrobras que envolvem dirigentes de partidos políticos, empreiteiras, etc., descomunal caso de corrupção, e afirmou que o Ministério Público precisa ter maior independência investigativa em relação à Polícia Federal. E eu indago qual seria efetivamente a independência investigativa vislumbrada por Vossa Excelência, que ainda falta ao Ministério Público. Hoje pela manhã, um articulista faz uma indagação, eu a reproduzo a Vossa Excelência. É correto um delator saber o conteúdo sigiloso da delação de outro delator? Em razão de depoimento ontem no Congresso Nacional. A outra indagação, senhor procurador, é evidente que não concordo com o que se veicula. Não creio que seja uma hipótese real. Mas é preciso que Vossa Excelência tenha a oportunidade
de rechaçar essa hipótese aventada em círculos políticos e até mesmo chegando à imprensa nacional a respeito da existência de um acordo que denominam de acordão, que envolveria o procurador da República, a presidência da República e lideranças políticas supostamente envolvidas na Operação Lava Jato. Eu repito, para ser honesto e respeitoso, não acredito na hipótese do acordão, mas acho que quem tem mais autoridade para esse desmentido é Vossa Excelência, e a oportunidade lhe é oferecida nesse momento. E, finalmente, em 2009, depois que uma CPI instalada no Senado frustrou, já que dominada pela maioria governista, foi impedida de aprofundar investigações, os partidos de oposição, PSDB e DEM, protocolaram, junto à Procuradoria-Geral da República, 18 representações, com as mais graves denúncias sobre os mais visíveis ilícitos praticados na gestão da Petrobras desde 2008. Foram 18 representações. No dia 21 de dezembro de 2012, protocolei uma representação relativamente a essa negociata de Passadina. Em fevereiro de 2013, a Procuradoria-Geral da República instaurou os procedimentos para a devida investigação. Relativamente às anteriores 18 representações, Vossa Excelência ainda não era procurador da República, tivemos informações de que vários inquéritos foram abertos no Rio de Janeiro, em Recife, em Curitiba, já que as denúncias se referiam a fatos ocorridos em várias localidades do país no âmbito da Petrobras, Abreu e Lima, em Pernambuco, a Repar, no Paraná, etc. A indagação é se essas representações contribuíram para que as investigações alcançassem esse momento decisivo e crucial para o futuro do país. Porque creio que se desvalorizou ao longo do tempo as comissões parlamentares de inquérito e, portanto, se desvalorizou de forma nociva aos interesses do país o papel fiscalizatório do Congresso Nacional. Indago de Vossa Excelência qual o estímulo que nós temos para atuar nesse campo com a apresentação de representações junto à Procuradoria da República. Porque, evidentemente, que a primeira impressão que fica é que, se em 2009, diante dessas representações, o Ministério Público instaurasse os procedimentos rigorosamente, atuasse com competência, interesse, etc., nós teríamos evitado o desvio de bilhões de reais nessa pilhagem a que foi submetida a Petrobras nos últimos anos. Portanto, a indagação é como podemos estabelecer uma relação mais próxima do Congresso Nacional na sua tarefa fiscalizatória com o Ministério Público para que essas representações possam ter consequência. São essas as indagações, com os meus respeitos a Vossa Excelência. Com a palavra o doutor Rodrigo Janot para responder às colocações feitas pelo senador Álvaro Dias. Agradeço também as suas referências. Vamos às indagações. A questão da competência por prerrogativo de foro. Isso é um assunto tormentoso mesmo. O que eu observo é que os tribunais, eles não são constituídos e preparados para o que a gente chama de a formação do processo para julgamento. Os tribunais são preparados, vocacionados para o julgamento de recursos. E o processo habilitado ao julgamento de um recurso, ele já vem formado. Então, o que se tem ali é uma tese jurídica e, quando muito, você, dependendo do tribunal, você pode comparar a prova que foi realizada e a adequação dela aos fatos. Essa é uma decisão
política. Eu acho que é essa a casa que deve deliberar sobre a questão. Vejo essas dificuldades, que os tribunais não estão preparados para a execução direta de um processo. Se pudesse sugerir, era restringir um pouco o número de autoridades submetidas à prerrogativa de foro. São várias as autoridades, né? E, enfim, hoje, com o julgamento da ação penal 470, um outro ingrediente que entra nessa discussão é que, como os tribunais tinham dificuldade de processar originalmente esses processos, na ação penal 470 ficou claro que, dependendo do esforço, é possível, sim, chegar-se à conclusão de um processo. E com o desfavor é que, ao final desse processo, não existem recursos. Os recursos são internos e restritos dentro dos próprios tribunais. Mas a questão é tormentosa, sim, reconheço que é tormentosa. A questão da CGU na atuação dos acordos de leniência, assim, a CGU, quando ela decide um acordo de leniência, ela decide sobre o aspecto administrativo, sobre o aspecto de ilícitos administrativos. E a lei assegurou à CGU, né, dando os parâmetros respectivos, a elaboração desse acordo e o parâmetro para a fixação das multas que ela entende necessárias para esse acordo de leniência. Lembraria que apesar de ser um julgamento administrativo, os reflexos são profundos, né? Uma empresa pode chegar a ficar impedida de licitar com a União. Então, ela não tem reflexo em outra área, não tem reflexo na área da atuação do Ministério Público, e acredito que a forma de cálculo dessas multas, como concebido na lei, é da CGU, sim, e não o TCU, o que não impede a participação do TCU também, né, enfim, com sugestões para que se leve em consideração na aplicação dessas multas. Quando eu me referi a uma maior independência investigativa da Polícia Federal, eu quis dizer o seguinte: nós tivemos um julgamento no Supremo Tribunal Federal, recentíssimo, que foi um julgamento ansiado pelo Ministério Público Brasileiro há mais de 10 anos, em que se reconheceu o poder investigatório do Ministério Público, independentemente da atuação da polícia. Então, isso nos foi reconhecido agora, recentemente. E quando eu me referi à maior independência investigativa da PF, é que, como nós ficamos todo esse tempo atrelados à investigação da PF, nós mesmos é que temos o cacuete de nos valer da PF para a investigação. Então, agora nós é que temos que mudar de comportamento, nós é que temos que mudar de paradigma para que possamos assumir as inteiras essa relevantíssima função de investigação penal. Essa questão de um delator saber sobre a delação do outro, eu não entendi direito, senador, mas assim, como é que funciona teoricamente a delação? Um delator não tem conhecimento da colaboração de outro, a não ser que isso esteja aberto. A indagação do jornalista é porque ontem um delator antecipou que haverá uma delação a respeito de um ex-ministro e etc. Então, demonstrando já conhecer uma delação sigilosa. O que eu especulo, o que pode ser isso aí, é que pode ser que as pessoas que estão presas no mesmo lugar conversam entre si. Mas não há acesso de uma a outra delação, a não ser que essa delação esteja aberta. Agora, eu acredito que possa ser isso. Então, dentro de uma cadeia, as pessoas estão ali, elas conversam. E um diz, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Então, estimo que possa ser isso. Mas não é comum um delator ter conhecimento da delação do outro, não. A não ser que quando ela é aberta. Aí sim, todos têm conhecimento disso aí. A questão do acordão, né? Isso aí eu acho muito engraçado, como é que esses factóides aparecem e ganham espaço, né? Primeiro, então, assim, para ser bem objetivo, eu nego veementemente a possibilidade de qualquer acordo que possa interferir nas investigações. Senador, há mais de 35, 36 anos, eu fiz uma opção pelo direito. E há 31 anos, eu fiz opção pelo Ministério Público. A essa altura da minha vida, eu não deixaria os trilhos da atuação técnica de Ministério Público para me embrenhar num processo que eu não
não domino e não conheço, que é o caminho da política. Então, eu sou Ministério Público, eu penso Ministério Público, eu ajo como Ministério Público e esse é o compromisso que eu assumo. Então, não há possibilidade de qualquer acordão, como dito aí. E tem um motivo muito simples, é porque todo o material colhido nas investigações, quando esse material não é mais para ficar sob o resguardo do sigilo, esse material ele é inteiramente aberto ao conhecimento de todo cidadão brasileiro. E o Ministério Público, a atuação dele, ela passa a ser escrutinada por toda a sociedade. Então, ali está tudo aberto, né? Não existe um pedaço que vai ou um pedaço que não vai. Tudo está aberto, tudo. E a gente, então, é escrutinado com a sociedade como um todo. Infelizmente, essas 18 representações que o senhor se refere, eu, quando assumi, já não tinha mais. Então, assim, o que eu posso dizer da minha experiência é que eu acho que nós temos que fortalecer as comissões parlamentares de inquérito. As comissões parlamentares de inquérito ela tem uma função essencial. Ela pode auxiliar e muito o trabalho do Ministério Público, mesmo porque o Ministério Público é o destinatário final do trabalho da CPI. Então, acho que, na minha opinião, o trabalho tem que ser ao inverso. Nós temos que fortalecer e prestigiar as comissões parlamentares de inquérito. Presidente, na réplica apenas para dizer que eu não esperava outra resposta do procurador em relação ao acordão. Constantemente, nós que exercemos o papel oposicionista no Congresso Nacional, também somos submetidos a esse constrangimento com os factóides relativamente a acordos que supostamente teriam sido celebrados entre oposição e situação. A razão da indagação é exatamente desmistificar o papel daqueles que são useiros e vezeiros em fabricar factóides. A nossa convicção é de que seria impossível, diante dos quadros do Ministério Público, de procuradores competentes, dedicados, que se debruçam sobre esse escândalo da Petrobras, seria impossível, mesmo que um procurador-geral da República desejasse fazer o acordo, seria impossível a celebração de um acordo dessa natureza, que certamente provocaria asco na sociedade brasileira. Fico satisfeito com a resposta de Vossa Excelência, com a contundência da resposta em relação a essa hipótese de acordo que realmente nós temos que rechaçar com veemência em nome da dignidade de quem exerce função tão importante como Vossa Excelência. Palavra o procurador Rodrigo para a sua tréplica. Vossa Excelência lembra bem. Ainda que eu quisesse fazer um acordo desse, eu teria que combinar com os russos, né? Eu tenho, assim, são 20 colegas que trabalham nessa questão e mais um grupo de delegados muito preparados e muito profissionais da Polícia Federal. Se eu fosse fazer tivesse condição de fazer um acordão desse, eu teria que combinar com os russos antes e vamos convir que isso aí, né, é uma ilação impossível, né?